Boa noite a todos. Vamos assim nesses instantes, nos serenando, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe na nossa casa de trabalho, de estudo, de aprendizado. Que possamos nos imaginar sentados no salão, recebendo todas as bênçãos da espiritualidade, toda a ajuda, toda a boa inspiração que eles incessantemente dispensam para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando com o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Então, vamos começar a falar do amor, né? Já falamos anteriormente ali do perdão, né? E agora, porque quando a gente vence essas situações que a gente vem estudando, né? A gente vai vendo que é uma sequência. E a gente, quando vence essa situação de não perdoar, né? Que era o que a gente estava no capítulo passado, tanto que foi um capítulo longo, porque é uma lição que ainda a gente deixa muito a desejar. Mas quando a gente conseguir vencer esse sentimento, né, de inimizade, de mágoas, de rancores, e realmente a gente aprender a perdoar e a não ter inimigos, então a gente já está pronto aí para aprender a desenvolver o amor de uma maneira mais ampla, como Jesus espera de nós e como nós somos capazes, né? Porque ele não veio lançar pérolas aos porcos, né? Ele veio, então, o que é lançar pérolas aos porcos? Ele não ia falar uma coisa, ensinar um ensinamento que a gente não fosse capaz de aprender. Então, se ele veio e ensinou o amor, é porque nós temos condição, sim, de aprender a desenvolver o amor, mas a gente primeiro precisa se preparar, né? Então, por isso que a gente vê que os ensinamentos do Cristo vêm numa sequência, né, sem pular etapas. E aqui nessa leitura que nós vamos fazer, muita parte do que vem hoje é leitura evangélica mesmo, conforme está registrado lá nos evangelhos, né? Então aqui, olha, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é amarás teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Isso está em Mateus capítulo 22. Continua aqui a leitura, um outro trecho aqui no Evangelho de Mateus ainda. E assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então essas duas partes aqui, a gente vê que Jesus, ele resume, né, a lei, que seriam ali os 10 mandamentos, toda a lei de Moisés, que naquela época, nessa época, né, que Jesus estava aqui na terra e fala tudo isso, até naquele momento, tudo que eles acreditavam era ali a ferro e fogo, tal qual Moisés havia trazido. Mas aí Jesus veio falar assim: bom, agora que você já tem condição, vamos dar um passo a mais nessa lição, né? Vamos resumir os 10 mandamentos em 2, porque quem faz esses dois já está implicitamente abarcando os demais, os 8 demais, né? Então quem ama a Deus sobre todas as coisas não vai fazer nada contra o próximo, porque sabe que prejudicar ao próximo é ferir a lei de Deus. Então, o que é amar a Deus? Amar a Deus é estar de acordo com as suas leis. E estar de acordo com as suas leis
não tem lugar em prejudicar ninguém, em ter inimigos. Quem faz isso não está amando a Deus, não está indo de acordo com a lei de Deus, né? E qual é o parâmetro que eu tenho? Eu mesmo. Então, se eu sou igual ao outro, se somos todos iguais, acima de nós está Deus, né? Então, se eu fizer alguma coisa de mal para o outro, como que eu vou saber que aquilo é mal? Se eu imaginar que se aquilo fosse feito para mim, eu sentiria da mesma forma, né? Então, se eu sei que uma coisa prejudica, né? Se eu sei que um beliscão dói, eu não vou beliscar o outro. Então, o que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. E o pensamento contrário também. O que eu quero para mim, eu quero tudo que é bom para mim, né? Eu quero ficar bem, eu quero sorrir, eu quero ser feliz, eu quero minha salvação. Eu quero tudo isso para mim, para os meus amigos e tudo mais. Então, Jesus vem ensinar para que a gente comece a querer isso para um número muito maior, para todos os nossos irmãos da humanidade, né? Porque todos somos filhos de um mesmo Pai, de um mesmo Deus. E nós só vamos amar verdadeiramente o nosso Pai se a gente aprender a conviver e a se amar e a se respeitar uns aos outros, né? E aí continua aqui também no Evangelho de Lucas, olha, ele repete, Lucas repete, né? Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Dessa maneira está em Lucas. E tem aqui uma parábola muito bonita, né, colocada aqui em Mateus também. Ele registrou aqui como uma parábola de Jesus. Olha, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher e a seus filhos, e a tudo que tinha para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído esse servo, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. Ou seja, aquele que havia acabado de ter tido a dívida perdoada, né? Alguém devia para ele e ele não ia perdoar. Vamos continuar a leitura. Paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir o seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me vieste rogar isso. Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo dos vossos corações aquilo que vos tenha feito o vosso irmão. Isso também está em Mateus. E foi o ensinamento que Cristo deu, né? Contando essa história. Ele também fala do perdão, né? Como a gente fez uma introdução no começo. Perdão é condição sine qua non, né? Assim, é condição sem a qual não é possível haver o amor verdadeiro, né? Quem não consegue perdoar não vai jamais aprender. Não é jamais, é muito tempo, né? Mas assim, quem demorar muito para perdoar vai demorar muito para aprender a amar, né? E aqui, esse ensinamento, ele se casa também igualmente com aquilo. Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. Por quê? Porque eu sou tão devedor quanto o outro. Quem é o Senhor aqui, né? O Senhor é Deus. Então, todos nós, aos olhos de Deus, somos devedores. Todos nós, né, num ponto ou no outro ali, falhamos contra Deus,
quando nós violamos as leis de Deus. Então a gente faz isso o tempo todo. Então, se eu peço perdão para Deus, se eu quero, se eu quero que Deus me dê uma chance de fazer o melhor que eu possa, eu, da minha vez, eu também tenho que dar a mesma chance para quem deve a mim. Não é assim? É assim que tem que ser. É assim que nós vamos aprendendo a amar a Deus e amar ao próximo e assim nós vamos aprendendo a amar. Nós vamos ampliando o nosso leque aí de compaixão, de amor e tudo mais com as outras pessoas, né? E aqui, olha, a doutrina nos esclarece assim. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Verdade, né? Então, se eu sinto o que é bom e o que é ruim, eu tenho como saber qual é o guia, esse vai ser o meu guia para eu saber como que eu vou agir com qualquer outra pessoa, né? Porque eu sei o que é bom e o que é ruim. E se eu só quero, se eu aprendo que eu só posso fazer para o outro aquilo que eu queria que fizesse para mim, e se eu quero que se faça para mim só o bem, então eu só vou fazer o bem para o outro. E vou me abster de fazer o mal, porque eu também não quero que ninguém faça mal para mim. E é assim que funciona. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? Então, como que eu posso querer isso das pessoas se eu não dou isso, né, para as pessoas? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Com certeza, com toda certeza, né? Porque a pessoa que é egoísta, ela não é indulgente, ela não é benevolente, ela não se devota a ninguém, porque ela só pensa nela mesma, né? Os problemas dela são maiores do que os outros, as qualidades dela são maiores e melhores do que as dos outros. Então, o egoísta, ele não consegue realmente amar, né? Ele precisa destruir o egoísmo. Nós precisamos destruir o egoísmo para a gente conseguir aprender a amar o próximo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Ou seja, isso vai acontecer um dia. Quando? Quando a Terra estiver aí transformada num mundo melhor, né? Num mundo já vivendo a regeneração, digamos assim. E para a gente encerrar, eu quero trazer aqui uma leitura, porque não tem como a gente falar de amor, né? Claro, a gente sempre é Jesus, em primeiro plano é o nosso mestre, ninguém mais, ninguém sabe tão bem a respeito do amor como ele, por isso ele é o mestre, ele vem ensinar a gente a amar. Mas teve alguns alunos ali que se destacaram. E um dos alunos, assim, na história do cristianismo aqui para o nosso planeta, que mais se destacou é Paulo, né? Então, é muito importante, eu acho, a gente ler alguma coisa. Eu sempre gosto de ler aqui Paulo quando é para falar de amor, né? Porque ele amou muito até o fim. Ele fez isso. E ele ali falando sobre amor, ele mandou uma carta ali para os coríntios, né? Na igreja lá em Corinto, ele mandou, na primeira carta que ele manda, ele fala ali na primeira epístola, né? Ele fala sobre o amor, e ele fala de uma forma tão linda e poética que eu gostaria de ler aqui pra gente, né? Da forma como está registrada mesmo nas escrituras sagradas, né? Aqui no finalzinho das Bíblias, da Bíblia, né? Então, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, Paulo vai falar sobre o amor, que é o dom supremo. E é muito poético, né? Tem até músicas aí baseado nisso e tudo mais, mas da forma como está aqui, a beleza é ímpar, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, ou seja, não tem a menor função, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, né, mediunidade, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Lindo. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, as práticas externas, você pode fazer qualquer uma. Se você fizer com amor, beleza, né? Não é a prática externa que vai surtir um efeito, é o amor. Agora, se você faz uma prática externa, qualquer que seja, eu faço caridade, eu dou esmola, eu faço isso, eu pago dízimo, né? Faço jejum, né? Eu me martirizo, enfim. Se não tem amor, não tem nada, não adianta nada fazer nada disso, né? Nenhum ato externo tem serventia. Quando se tem amor, o amor ele é suficiente, né? Só o amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, né? A gente acha assim, eu amo tanto fulano e comete cada coisa por causa de ciúme. Não, porque o amor respeita o outro, né? Aceita o outro como ele é. Então, é paciente, é benigno, não arde em ciúmes. Arde por quê? Porque o ciúmes é algo muito assim, tem a ver com a paixão mesmo, né? Que é uma coisa que arde. Não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, né? A gente estudou o capítulo passado falando do perdão, o que é? Quem se ressente do mal não ama, não consegue perdoar. Quem não se ressente do mal, ama e perdoa, não se ressente do mal, não se melindra por bobagem, nem por coisa pouca, nem por coisa grande. A pessoa que já tem essa condição de amar, ela entende o outro e entende até a inferioridade ainda do outro, né? Paulo já estava nessa condição aqui, quando ele escreve isso, ele já vivenciava isso, né? Não se alegra, né? O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, só por amor mesmo. Quem não tem amor não suporta nada, né? O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Ou seja, tudo tem um peso muito menor do que o amor, né? Tudo. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então ele está dizendo, nada mais, que é uma conquista, que por hora a gente ainda não, né? A gente vai conquistando aos poucos, parte a parte, né? Aos poucos, com exercício, com perseverança. Ele continua aqui. Porém, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, aquelas partes que não são perfeitas vão, né, sumir para dar espaço ao todo, que é esse amor que vai se ampliando, que é perfeito, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. Então ele fala que é bem uma coisa da maturidade, ele faz até esse comparativo como é uma condição de maturidade espiritual mesmo, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, né, o amor. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, né? Ou seja, a carne, a matéria nos obscurece, mas em espírito, né? Um espírito ali mais
purificado, já com essas conquistas, vai enxergar de uma maneira muito cristalina, né? Então, olha, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, no futuro, quando eu estiver mais bem espiritualizado, eu vou conhecer o todo, né? Ele já conhecia, nós conheceremos. Ele está dizendo para as pessoas que eles, né, na carta, que é para a humanidade, chegará nesse ponto. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Muito lindo, né? É sempre muito bom a gente ler esses registros maravilhosos, né, que nos fortalecem, para a gente refletir, para a gente começar a ampliar cada vez mais o nosso amor por qualquer ser humano, por qualquer um que seja o nosso próximo, né? Ou seja, qualquer pessoa que cruze aí o nosso caminho, da forma que seja, né? Começando pela nossa família, que é sempre o grupo que está ali em primeiro lugar, que a gente aprenda realmente a desenvolver cada vez mais esse sentimento nos nossos corações, para que a gente alce voos aí cada vez mais altos, né? Uma boa semana a todas, fiquem com Deus. Vamos ficar agora com a segunda parte, o Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo agora com o Livro dos Espíritos. Estamos na parte 5 do capítulo 7, da parte 2 do Livro dos Espíritos. E o tema é deficientes mentais e loucura. Começando pela questão 371. A opinião de que os deficientes mentais teriam uma alma inferior tem fundamento? Resposta: não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, que sofre da insuficiência dos meios que tem para se manifestar, assim como o mudo sofre por não poder falar. Os deficientes mentais são espíritos muitas vezes muito inteligentes, que fizeram mau uso dessa potencialidade e acabando por prejudicar a si mesmos, criando remorsos e gerando reflexos no corpo quando encarnados. Portanto, são pessoas que estão inseridas em provas físicas em que a inteligência tem a dificuldade de se manifestar. Questão 372. Qual o objetivo da providência ao criar seres infelizes como os loucos e os deficientes mentais? São espíritos em punição que habitam corpos deficientes. Esses espíritos sofrem com o constrangimento que experimentam e com a dificuldade que têm de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Então, Deus criou as leis que regem o universo. Dentre elas, há a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Tudo que fazemos gera uma consequência. Se o que fizemos trouxe benefício a todos, de um modo geral, ou um benefício pessoal, sem prejudicar ninguém, para isso, então não haverá gerado consequências negativas no presente ou no futuro. Muitos deficientes, sendo muito inteligentes, e usaram essa capacidade para ações prejudiciais ao progresso, e mais tarde o remorso gera vibrações em si mesmo que acabam por aparecer no corpo, na área do cérebro. Uma deficiência física gerando o problema mental. Podemos ler sobre isso no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de André Luiz, no capítulo 19, na página 213, com o título de Predisposições Mórbidas, onde temos as predisposições mórbidas. E nesse texto temos a seguinte pergunta: como apreendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Resposta: não podemos olvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas à carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania,
e a exaustão decorrente dos excessos vários. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Então, muitas das nossas doenças estão gravadas no nosso perispírito e como o perispírito influi na formação do corpo, essa doença passa a transparecer também no corpo. Continuando a leitura, a recordação dessa ou daquela falta grave, maiormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona do remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo do veículo fisiopsicossomático, ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. O erro cometido e não reparado gera um remorso e que traz uma marca, no perispírito, uma zona de remorso, uma vibração que acaba por refletir, gerar uma consequência no próprio corpo físico, pois o espírito influencia na formação do seu próprio corpo quando está preparando a sua reencarnação, no período da gestação. Continuando a leitura, estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. Então, o remorso cria ideias fixas, que vão gerando nódulos de forças mentais desequilibradas e que é preciso então reparar para que a pessoa possa se libertar dessa ideia fixa. Continuando a leitura, essas enquistações de energias profundas no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina em qualquer idade da nossa vida responsável, é lógico venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. Então, aquele erro que nós cometemos e ficamos ali guardado em nós sem repararmos, podemos levar isso por encarnações, mas, uma hora ou outra, isso será resgatado de alguma forma. Como, por exemplo, no caso da deficiência mental. Continuando a leitura. É assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias são, algumas vezes, singularmente agravadas pelo assédio vindicativo dos seres a quem ferimos, quando imanizados a nós em processos de obsessão. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo de calma piscina, e que, um dia, virão à tona de nossa existência para a necessária expulsão, à medida que se nos acentue o devotamento à higiene moral. Além do remorso gerar distonias no nosso corpo espiritual, também o problema pode ser agravado pelo assédio ou dos vingativos dos seres que prejudicamos, ou seja, podemos passar por processos obsessivos e isso gerando um problema a mais, aumentando a dificuldade.
E também, mesmo que a vítima tenha nos perdoado, o remorso está lá gravado em nós, em nosso perispírito, em nossa alma. Então, não tem como deixar sem resgatar esse débito. Para nos sentirmos bem, temos que reparar o erro, e isto pode ser nessa encarnação, na próxima, daqui 100 encarnações, mas uma hora terá que ser reparado. Questão 372A. É exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Resposta. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém não as produzem. Eis a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não fará boa música, mas isso não o impedirá de ser um bom músico. Vemos aqui que o corpo influi na manifestação do espírito, mas o corpo não é a causa das dificuldades da manifestação do espírito. Vimos isso já na leitura do texto da Evolução em Dois Mundos. Eu vou repetir a frase. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Então, é a dificuldade que está no espírito que gera a dificuldade no corpo, e não o contrário. Vou ler um comentário de Kardec. É preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, a moral suplanta o obstáculo que a matéria lhe opõe, mas há casos em que a matéria oferece tanta resistência que as manifestações são limitadas ou deturpadas, como na deficiência mental e na loucura. São casos patológicos e, nesse estado, não desfrutando a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a livra da responsabilidade de seus atos. Então, o espírito encarnado precisa lidar com a matéria para atuar no plano dos encarnados. Ele faz isso com certa facilidade quando a moral lhe dá liberdade para atuar sobre a matéria. Mas a consciência culpada atua na formação do corpo de forma a prejudicar o seu desenvolvimento. Então o espírito tem mais dificuldade de manifestar-se no corpo que tem. Questão 373. Qual pode ser o mérito da existência para seres que, como os loucos e os deficientes mentais, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Resposta. É uma expiação obrigatória pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. O espírito estará vivenciando as provas que criou para si pela lei da causa e efeito. E o espírito não está deixando de evoluir, porque, embora ele não tenha facilidade de se manifestar, ele está aprendendo diante das situações que presencia. Questão 373A. O corpo de um deficiente mental pode, assim, abrigar um espírito que teria animado um homem de gênio em uma existência precedente? Resposta. Sim, a genialidade torna-se às vezes um flagelo quando dela se abusa. Vou ler agora um comentário de Kardec. A superioridade moral nem sempre está em razão da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito para espiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e causa de sofrimentos. As dificuldades que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele como correntes que impedem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que deficientes mentais são aleijados do cérebro, assim como o coxo das pernas e o cego dos olhos. O espírito pode ser um gênio, mas o corpo não possibilita ao espírito fazer uso desse corpo como desejaria, devido à deficiência do mesmo. E Kardec escreve que o espírito, ao tentar usar o corpo para se manifestar, é como se ele estivesse movimentando correntes pesadas que estão impedindo o seu movimento. É isto uma comparação para entendermos. A deficiência está no físico, no cérebro. Questão 374. O deficiente mental no estado de espírito tem consciência de seu estado mental? Resposta, sim.
Muito frequentemente, ele compreende que as correntes que impedem seu voo são uma prova e uma expiação. Vemos então que o espírito tem consciência do que se passa com ele. Questão 375. Qual é a situação do espírito na loucura? O espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Porém, encarnado se encontra em condições bem diferentes e na obrigatoriedade de só fazer isso com a ajuda de órgãos especiais. Se uma parte ou o conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões no que diz respeito a esses órgãos são interrompidas. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagine agora que o órgão que dirige os efeitos da inteligência e da vontade, o cérebro, seja parcial ou inteiramente danificado ou modificado, e ficará fácil compreender que o espírito, podendo dispor apenas de órgãos incompletos ou deturpados, desejará sentir uma perturbação da qual, por si mesmo e em seu íntimo, tem perfeita consciência, mas não é senhor para deter-lhe o curso, não tem como alterar esta condição. Então vemos que o espírito percebe que o corpo não permite a sua livre manifestação. Questão 375A. É então sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Resposta: sim, mas é preciso não perder de vista que, da mesma forma como o espírito age sobre a matéria, também a matéria reage sobre o espírito numa certa medida, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que depois de um período longo, quando a loucura durou muito tempo, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual somente se livra quando estiver completamente desligado de todas as impressões materiais. Então vemos que o espírito tenta se manifestar e não consegue, porque a matéria não permite. Mas no decorrer do tempo, de tanto ele tentar se manifestar, no cérebro deformado acaba por surgir uma impressão ou uma modificação no perispírito, adquirindo o formato do cérebro defeituoso. E assim, esse espírito, ao desencarnar, por exemplo, levará um certo tempo para voltar ao normal. Questão 376. Por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre com o constrangimento e a impossibilidade de se manifestar livremente. Por isso, procura a morte, um meio de romper seus laços. Vemos que às vezes o espírito não suporta as dificuldades que enfrenta e pode procurar o suicídio como solução, mas o suicídio nunca é uma solução, é sempre uma complicação a mais. E na opção do suicídio, sempre Deus sabe avaliar o quanto o próprio espírito escolheu essa atitude ou foi influenciado por espíritos obsessores. E se for por processo obsessivo, haverá mais atenuantes no nível da responsabilidade por si mesmo. Questão 377. O espírito de um doente mental é afetado depois da morte pelo desarranjo de suas faculdades? Pode-se ressentir durante algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que acorda se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulha. Conforme vimos na questão 375A, o espírito durante um certo tempo no corpo, com o cérebro afetado, doente, ele vai sofrer a impressão deste formato do cérebro e, portanto, levará um tempo após o desencarne para se desvencilhar dessa impressão e voltar ao normal. Questão 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte do corpo?
Resposta: é uma lembrança. Um peso oprime o espírito e, como não teve conhecimento de tudo que se passou durante sua loucura, precisa sempre de um certo tempo para se pôr a par de tudo. É por isso que, quanto mais tempo durar a loucura durante a vida terrena, mais tempo dura a opressão, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente, durante algum tempo, da impressão dos laços que os uniam. Então, o espírito, quando encarnado, tentando usar o cérebro para se manifestar, acaba ficando com a impressão física do cérebro, portanto, se deforma um pouco e, quando desencarna, leva um tempo para se livrar dessa impressão. E, durante esse período, ele age como quando encarnado. Não é propriamente uma deformação do perispírito, mas uma impressão, uma marca. Bom, finalizando o estudo de hoje, nós vamos encerrar com a prece pedindo a Deus auxílio e amparo a todos aqueles que passam pelas provas da deficiência mental e da loucura, no plano dos encarnados e dos desencarnados, que todos recebam o auxílio, o amparo e as nossas vibrações amorosas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus.